Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, sou o Isaac. Isaac Studios. Vamos falar hoje 7 desenhos clássicos que são piores do que lembramos. Clássicos que moram em nossas mentes e corações anos depois, mas que precisamos admitir que são meia boca. A infância daqueles que cresceram nas décadas de 1980 a 1990 foi recheada de desenhos animados dos vários tipos que ficaram marcados nas mentes e corações de todo mundo. Muitas dessas animações são lembradas com carinho, mas é inegável que várias delas não passam da famigerada regra dos 15 anos. Essa regra é válida para desenhos, séries e filmes. Avalia se algo que você gostava muito quando criança continuou bom se você assistir 15 anos depois. Gosto é algo bastante subjetivo, e alguns dos desenhos animados mencionados a seguir podem continuar sendo seus favoritos. No entanto, há aqueles que inegavelmente só são queridos por causa da nostalgia, já que basta um olhar um pouco mais cuidadoso para ver como eles sempre foram ruins. Particularmente, continuo gostando dos 3 dos títulos da lista, mas é bom ter consciência que está tudo bem gostar de algo ruim. Ninguém precisa se enganar. Em 7º lugar, Inspetor Bugiganga. Inspetor Bugiganga parecia um conceito divertido mostrando um policial que sofre um acidente e é transformado em um robô através de um projeto secreto ou enchendo de equipamento. As Tais Bugigangas é um desenho infantil, mas ainda tem elementos sombrios, como o fato de o vilão que deu origem ao acidente do inspetor ter perdido a mão e se transformou no Dr. Garra. Não parece um desenho ruim, mas a animação franco-americana canadense era cheia de histórias bobas demais até para o público infantil, chegando até a ter algumas lições de morais ao fim dos episódios de quebrar a sobrinha do herói Penny tornava as coisas ainda mais xaropes, sendo aquela bússola moral que irritava até as crianças. A única coisa que explica o seu sucesso é a sua música tema. Em alguns poucos relacionados, Inspetor Bugiganga estreou na TV em 1983. Robocop, filme que trata de um policial que sofre um acidente chamado viral peneira de tiros, é transformado em um robô e vai para as ruas com um equipamento especial, um corpo metálico e uma pistola Auto 9. Estreou em 1987. Em 6º lugar, Super Mario Bros. A adaptação do Gargamel em desenho animado parece algo muito mais fácil, mas o ano de 1980 mostra que não importava muito a origem dos jogos. Super Mario, que inclusive tinha uma introdução live action, colocava Mario, Luigi, Toad e a Princesa Peach tentando adaptar situações de Super Mario Bros. E Super Mario Bros. 2. O problema estava na qualidade da animação, que não era melhor, e as histórias não eram bem escritas, como um humor do mínimo questionável. Porém, devemos admitir que as versões dubladas no Brasil pela Herbert Richards nos presenteou com o glorioso Toad histórico. Aliás, esse Toad completamente elétrico apenas comprova o quanto o desenho era caótico.
até bastante sem sentido. Quem jogava o game da Nintendo dificilmente encontrava relação entre o jogo e a história. Quem inventava personagens e soluções bastante aleatórias para tentar justificar as cenas live action da abertura e encerramento. Em quinto lugar, Capitão Planeta. Capitão Planeta tinha como grande destaque a ideia de conscientizar o público infantil de problemas ambientais que já nos afetam na décadas disso. A animação era bastante válida, mas a maneira como isso era feito, vendo com muita calma, não era muito eficaz. Apesar de a mensagem ser de fácil entendimento para crianças pequenas, o tema é um pouco mais complexo do que uma simples luta entre bem contra o mal, o que deixa a história fraca, com vilões extremamente caricatos, incluindo um homem radioativo e um porco que adorava lixo. Eles não se esforçavam muito na hora de representar essas ameaças ambientais. E olha só, é só bobo hoje em dia. Sem contar que o coração jamais foi um elemento, jamais. Em quarto lugar, Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo é um tipo de um desenho animado que parece um grande delírio coletivo, já que, o mesmo tendo apenas 13 episódios produzidos, o fato é que sempre ser reprisado dá a impressão de ser praticamente infinitivo. Isso talvez mostre a qualidade das histórias, que são tão marcantes que o público nem percebia que estava vendo os mesmos episódios várias vezes. A história da princesa Diana, que é salva ainda bebê por um cavalo mágico que depois volta para buscá-la para salvar o reino de onde veio, marcou uma geração por causa da sua música tema. É o fato de ter um cavalo ruivo e falante com voz suave, e também porque a cantora desafina terrivelmente na hora da música. Terceiro lugar, Cavaleiro do Zodíaco. Do que podemos ser uma escolha polêmica, mas que ao fundo você sabe que faz sentido. Cavaleiro do Zodíaco fez muito sucesso na década de 90, se tornando um verdadeiro fenômeno que audiência por onde passou a história do jovem cavaleiro de bronze que lutava contra deuses para defender a reencarnação da deusa Atena. Por toda a geração de fãs crucíveis daqui eu faço parte, mas é um tipo de coisas que são muito mal. Seja pela história completamente absurda e com saída bizarra, como Shiryu, totalmente viciado em querer ficar cego para lutar Shun, em que Cavaleiros dos Zodíacos e algo. Com isso, a trama é bem pobre. Seja pela história completamente absurda, como saída bizarra, como Shiryu, absolutamente viciados em querer ficar cego cego para lutar, é algo que impressiona muito mais os fãs pela representar do que pelo realmente é. A trama é bem pobre e repetitiva, com diálogos terríveis e com soluções que não fazem o menor sentido. Como assim? A velocidade da luz do CIA é maior que a olha com a lógica disso. Porém, se resolve produzir mais uma continuação. Estamos lá para assistir. E em segundo lugar, Thundercats. Thundercats é um dos desenhos mais conhecidos na década de 1980, que trazia felinos alienígenas tentando sobreviver na chamada Terceira Terra contra invasores de uma raça mutante, liderado por Mu-Han, um sacerdote mumificado.
A ideia do desenho era absurda, mas se tornou icônica por causa da sua abertura, que é realmente muito boa. Só que há um destaque: a qualidade da introdução não condiz com aquilo que os episódios entregam, já que ela foi feita por um estúdio japonês, enquanto a animação em si é totalmente americana. Assim, toda aquela empolgação que você tem ao ver a música tema se esvai quando vê aquele desenho meio estranho com os gatos humanoides seminus. Isso não impediu que Thundercats fizesse muito sucesso. Anos depois recebeu um remake e reboot que mudaram vários elementos, sendo a mais recente foi massacrada por conta do seu visual mais infantil. Tudo isso para defender um desenho antigo, com gatos dando piruetas, gritando e lutando contra uma múmia babona. Em primeiro lugar, quem será que é o primeiro lugar, hein? He-Man! O que falar sobre uma história de um príncipe de França e um gato covarde, que após levantar uma espada fica de tanga e bota, mas continua de franja, e seu gato fica valente. Talvez eu pudesse falar sobre o grande inimigo desse herói, não chamado de Esqueleto, mas que na verdade é só uma caveira em cima de um corpo, povoado e azul, com uma voz esquisita. E se eu falasse que no final do episódio o herói de Franja ainda trazia uma lição de moral baseada na história, em que ele desceu a porrada em todo mundo? Isso é He-Man, e o mestre do universo. Um desenho feito para vender brinquedos da Mattel, e que deu mais certo do que o esperado. Para quem gosta da história, vale muito mais a pena assistir o reboot da Netflix. Então, gente, como vocês viram, esses foram os 5 desenhos dos anos 80 e 90 que pioraram com o ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Ative o sininho, comente e compartilhe. Eu sou o Isaac, tchau!